Bem, gente, boa noite. Estou gravando essa videoaula aqui para vocês, para a gente tentar pensar alguns conceitos históricos que eu venho percebendo, na verdade que eu percebi quando fui corrigir as provas durante esse período aqui em casa, né? Mas antes disso eu queria só dar um recado rapidinho da importância da gente poder estar isolado. Eu não prevejo que essa situação ela vá melhorar tão cedo, por isso que eu resolvi fazer essas videoaulas para facilitar essa nossa comunicação. Felizmente nós temos esse recurso, que é o recurso da comunicação virtual, que a gente pode usar e abusar, e depois a gente vai ver outras formas possíveis. Mas falando um pouco do isolamento, pessoal, quanto mais a gente conseguir, e se possível ficarmos isolados, mais rápido a gente consegue voltar às nossas vidas normais. O isolamento, todos os especialistas em saúde pública falam que a necessidade do isolamento é para que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. E o que é o colapso no sistema de saúde? É ter muito mais gente para ser atendida do que o sistema de saúde suporta. Lembrando que o vírus, o Covid-19, né, o famoso coronavírus, ele não é o único vírus que existe e as únicas doenças que existem no planeta. Nós temos o AVC, nós temos as doenças cardíacas, nós temos os acidentes que fazem com que os leitos eles sejam ocupados. Quem tem parente ou conhecido que vive ou que mora no sistema de saúde, que trabalham, aliás, no sistema de saúde, já deve ter ouvido que as UPAs, o JF, o Hospital Geral, que são os hospitais, as unidades de referência aqui de Fortaleza, estão uma loucura, né? Abarrotados e uma loucura. Então, é necessário se isolar. Esse tempo é um tempo da gente reaprender a valorizar também determinadas situações e aprender novas possibilidades de ensino, né? Como as videoaulas. Confesso que para mim isso é uma novidade muito grande. Não estou acostumado a falar para a câmera, então me perdoe, não tenho um espaço adequado. Eu estou no meu quarto, né, que é o lugar mais silencioso aqui da casa, para a gente poder ter essa conversa. Então, essa primeira videoaula e essas videoaulas, na realidade, eu quero tentar fazer em até 5 minutos, para que não se estenda durante muito tempo e vocês percam a paciência com o conteúdo. Ela tem por objetivo de falar de 3 conceitos importantes que eu achei necessário depois que eu corrigi as provas. Primeiro deles, sobre o conceito do que é história. A gente falou bastante que, segundo Mark Bloch, que é um historiador que foi responsável por uma grande transformação na década de 1930 do pensamento sobre como se produz história, falou que a história é a ciência que estuda o homem no tempo, seja ele no presente, seja ele no passado. Muita gente insistiu em falar que a história estuda o passado. História estuda o passado, mas a gente não pode relegar que a história tem, sobretudo, como objeto de estudo o homem, mas não apenas o homem em um determinado período de tempo, seja no presente, seja no passado, fazendo sempre a relação entre o passado e o presente, dialogando com esses dois tempos históricos. E o outro conceito importante, que eu também vi muita dificuldade, é o conceito de tempo histórico. Algumas pessoas não souberam responder, deixaram as questões em branco, e aí é importante frisar que tempo histórico é tudo aquilo em que as sociedades costumam desenvolver para poder contabilizar as formas como elas se organizam no mundo. Se uma sociedade lá na China e uma sociedade aqui brasileira tem formas de ver o mundo, ou seja, culturas diferentes, evidentemente que a maneira como eles vão organizar o tempo e vão pensar essas estratégias de tempo, esse pensamento temporal, elas vão ser diferentes porque vai depender da cultura em que esses povos vivem. E aí uma diferença bastante
importante nesse primeiro momento é, por exemplo, o nosso calendário, né? Na avaliação eu coloquei diversos calendários e para vocês tentarem relacionar a diferença dos calendários com a ideia de tempo histórico. Por exemplo, nosso calendário é marcado pelo nascimento de Jesus Cristo, o antes e o depois de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma tradição cristã, acreditamos na vinda de um Messias, né? Somos cristãos desde o momento que lá os portugueses cristãos vieram colonizar a gente aqui nessa região que depois vai ser considerada Brasil. E esse desenvolvimento numa cultura cristã vai gerar exatamente uma organização no tempo, em que a gente pensa o tempo e organiza inclusive o calendário da gente a partir do antes e depois de Cristo. Diferentemente de outros países que têm outras religiões, como o islamismo, o judaísmo, ou até os povos orientais, como os chineses, que vão organizar o calendário dele a partir de outros marcos, pois basicamente eles acreditam em outras referências, né, que fazem com que eles possam de alguma maneira organizar o seu calendário a partir dessas referências religiosas, portanto culturais, certo? E o terceiro conceito que a gente fez uma atividade bastante interessante, que foi pegar um documento sobre o Conjunto Palmeiras. E eu pedi para vocês relacionarem a importância do documento histórico para o historiador, né? E aí, algumas pessoas acertaram, né? Escreveram de forma bacana, mas muita gente não deu a devida importância do documento. Primeira coisa, pessoal, não existe história sem documento histórico, certo? O historiador ele só consegue produzir história a partir das questões e das interpretações que são desenvolvidas tendo como referência os documentos históricos. E aí, o que são os documentos históricos, né? Os documentos históricos podem ser definidos como vestígios deixados pelos seres humanos em diversos momentos do tempo, né? Em diversos períodos do tempo, né? Da presença humana. Daí a gente tem documentos iconográficos, documentos hemerográficos, a gente tem documentos formais, oficiais, não oficiais, nós temos documentos orais e por aí vai. Portanto, a definição de documento histórico é a ideia de que todo documento é um vestígio deixado pelo homem que serve para o historiador interpretá-lo, questioná-lo e, a partir daí, conseguir produzir uma determinada narrativa histórica, ok? Esse vídeo se demorou mais um pouquinho, mas eu vou prometer a vocês que vou tentar, vocês sabem que eu falo demais, né? Eu vou tentar produzir esses vídeos em 5 minutos, mas hoje, com aquela conversa sobre o coronavírus, eu achei importante a gente poder introduzir aí essa informação de forma inicial com vocês, certo, pessoal? Boa semana.